vida temos pra viver aqui? Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir. Bem-vindo a mais um programa Vida para Todos. É uma satisfação estar com vocês. Primeiramente, boa noite, né? Você está aí, chegou da escola, alguns do trabalho, né? Estão aí assistindo a Star News, canal 23. E você que já nos acompanha nos programas Vida para Todos, eu quero agradecer vocês por participar conosco. E alguns de vocês assistiram o primeiro programa das 7 da manhã. E nós vamos dar continuidade ao tema que nós demos início pela manhã, mostrando de como vivia, falando a vocês de como vivia os primeiros cristãos, qual era o viver deles. Nós falamos dos itens da fé de manhã e nós queremos completar, né, mostrando um pouco desses itens da fé cristã, como eram as suas reuniões. Nós falamos de manhã o que é a igreja, né, mostrando que ela é o corpo de Cristo, todos aqueles que creram em Cristo. E como nós anunciamos de manhã, nós estamos com o Daniel aqui, queremos dar uma boa noite. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Antônio, boa noite aos que estão nos assistindo aí agora mais uma vez. É uma satisfação estar aqui mais uma vez e queremos de fato continuar aquele tema que já começamos de manhã, né? Para você que não pôde nos assistir de manhã, nós vamos recapitular um pouquinho agora e aí entrando um pouquinho mais adiante, mostrando a você, né, tendo comunhão com você, alguém que eu creio que você é alguém também que busque a Deus, né, para poder estar nos assistindo aí. Então é do nosso interesse falarmos desse assunto, continuarmos como já tínhamos iniciado, mostrando, né, Antônio, como foi o viver dos primeiros cristãos. Porque às vezes nós temos dúvida, né? Eu não sei se... Acho que o Antônio já teve as dúvidas. Tinha templo, não tinha templo, né? Como que eram essas reuniões, né, Daniel? Muita gente fica, mas como que começou? Por que é assim? Né? Como é que é a questão? Eu preciso, para mim fazer parte da igreja, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que usar certo tipo de roupa, né? Eu tenho que cortar o cabelo de um certo modo. Então tem essas dúvidas. Sim, de fato. E essas dúvidas aí precisam ser respondidas, mas não de acordo com o que eu acho, não de acordo com o que o Antônio acha, e nem mesmo de acordo com o que cada um de nós pode achar, mas de acordo com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Amém. Daniel, antes de nós soltarmos o tema aqui, o Daniel está, né, está queimando aqui, né, e para nós darmos continuidade ao tema de hoje, nós queríamos também falarmos do Bucafé, né? Você pode ver o endereço aí, na Rua General Osório 494, Araçatuba. E agora, de forma diferente dos outros programas anteriores, nós gostaríamos de falar do Bucafé como um lugar para você retirar livros. Nós temos uma biblioteca disponível, sim, ali em Araçatuba, com muitos títulos de livros que você pode estar ali adquirindo sem custo nenhum, pode estar fazendo um cadastro ali, retirando. Tem muitos livros com temas diferenciados, temas para criança, adultos, jovens, para casais, como educar os filhos, né, sobre a questão escatologias, né, por exemplo, nós temos um livro lá que fala dos 7 selos, está relacionado ao livro de Apocalipse. Sim. Temos o destino do governo humano, mostrando os últimos dias, nas profecias, né? Relacionado à profecia de Daniel e ao Apocalipse, que na verdade é uma ponte. Daniel e Apocalipse, ele é uma ponte e ele se completa. Então tem muitos livros ali, muitas coisas mesmo. Alguns estudos vidas, os alimentos diários, que são estudos diários,
que você pode estar acompanhando, tendo uma leitura diária, uma porção da palavra todo dia, e é bem fácil a maneira como ele foi editado, compilado este livro. Você pode, ao final de uma semana, você pode estar claro de um determinado assunto. Então o Bucafé, além de você passar para tomar o seu cafezinho, o suco vermelho, ali tem vários sucos disponíveis, você ainda pode levar um livro sem custar nada para sua casa. Você pode ali fazer uma ficha e levar esse livro para sua casa. Gostou, você leva sem pagar nada, para você estar lendo com a sua família, com os seus filhos, com a esposa ou o marido. E se você quiser também, você fala, eu gosto de determinado assunto, nós gostaríamos de passar aqui o endereço para você também da igreja em Penápolis, o local de reunião da igreja, né? Sim. A igreja é aqueles que creram em Cristo, o local que nós nos reunimos. Parte da igreja se reúne ali na 13 de maio, número 57. Eu digo parte, porque todos os outros, todas as pessoas que creem em Cristo em Penápolis são a igreja, o corpo de Cristo. Então nós não somos a igreja sozinhos, a igreja são aqueles que creram em Cristo. Nós falamos isso no programa de manhã, que uma pessoa, para fazer parte da igreja, ela precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e ele já se torna parte do corpo de Cristo. O próprio Espírito Santo é quem batiza, ou seja, batizar, essa palavra batizar ou ser batizado, Daniel. Ela também é uma palavra, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Ele foi redigido em grego, assim como o Velho Testamento foi escrito em hebraico. E você sabe, Antônio, que Deus escolheu essa língua de uma forma muito especial. Então a palavra batismo, para você que está aí nos assistindo, a palavra batismo, ela vem do grego, que é baptizo. E a palavra baptizo significa imergir alguém para dentro, ou deitar dentro de algo, alguma coisa, colocar dentro de algo, introduzir dentro de algo, mergulhar em algo. A melhor colocação é mergulhar em algo. Então o Espírito Santo batiza, ele mergulha você, ele introduz você dentro do que ele próprio. E esse batismo, Daniel, ele não tem nada a ver com o batismo da água, né? Porque existe o batismo nas águas, isso, que deu início no Novo Testamento em João o Batista. O Batista, né? Por isso que ele é chamado João Batista, porque ele é aquele que imergia as pessoas. É o João Batizador, né? Sim. E ele mesmo dá testemunho, né? Ele fala, eu batismo com água. Com água. Né? Mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, ele diz, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ou no Espírito Santo. Também a melhor tradução é no Espírito Santo. João batizava na água. Ele pegava uma pessoa e mergulhava na água. Agora, o Senhor Jesus, Antônio, ele batiza aqueles que nele creem para dentro do Espírito Santo. Olha só. E aí você passa a ter essa vida de união com ele. Até mesmo a questão da palavra crer, por exemplo. Nós falamos muito de crer. Crer. Eu creio que isso vai dar certo. Eu vou fazer vou ter um pensamento positivo aqui, isso vai dar certo. Eu creio. Não, mas se nós crermos, aí vai dar certo. Não, põe pensamento positivo aí. Creia, que vai dar tudo certo. Não é assim que nós falamos? Mas o que significa crer? A palavra grega de crer também significa aderir-se ou unir-se a. Unir-se a alguém, ou ligar-se com alguém. E na verdade é o que ocorreu no momento que nós cremos. Nós cremos, né? Nós fomos batizados para dentro do Espírito Santo. Então eu criei no Espírito Santo. Eu tenho essa união com ele agora. E pelo fato, Daniel, de crer, que também tem a mesma aplicação de receber, né? Sim. Unir-se a, né? Sim. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nos unimos a Ele, nos tornando parte, aí nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. Sim. Na verdade, isto que é a igreja. A igreja é aqueles que creram em Cristo
e se tornaram parte do corpo de Cristo. Isso mesmo, Antônio. E aí nós vemos pela palavra de Deus quão importante é estar claro, né, dessas coisas, para não, como o apóstolo Paulo fala em Efésios, ser levado por vento de doutrinas. Que uma hora um vem e fala uma coisa, eu acho que esse aí está certo. Aí outro vem e fala outra coisa, eu acho que esse aí está certo, mas eu preciso ver o que a palavra de Deus fala. Na verdade, pelo fato de ter tantas coisas, né, sendo aplicada hoje no cristianismo, podemos assim dizer, né, e há muitos ensinamentos, né, que são chamadas doutrinas. De manhã nós falamos e tratamos de um título que é Qual é o Viver, Como Vivia os Primeiros Cristãos. Sim. E nós, dentro desse viver dos primeiros cristãos, o que fazia deles um cristão? Então, para ser um cristão, é preciso unir-se a Cristo. Sim. Crer em Cristo, Sim. estar ligado a Cristo. E a maneira que isso ocorre é crendo, que é recebendo Ele. Depois que nós nos tornamos parte, não nos tornamos a igreja. Por um lado, estamos na igreja, porque a igreja é a totalidade dos filhos de Deus. Ela é composta dos crentes que já dormiram, dos vivos e daqueles que ainda crerão em Cristo. Sim. É a aplicação na visão de Deus. Quando nós nos tornamos parte da igreja, aí existe a regra básica, ou podemos chamar da fé comum, ou unidade da fé, Sim. que nós tratamos de manhã, né, Daniel? Isso mesmo. No primeiro programa. Aqueles itens comuns da fé. O que me identifica como um genuíno cristão? É eu viver de acordo com aqueles itens comuns que na epístola de Judas, não o Judas que traiu Jesus, né? A Bíblia tem dois Judas. É o Judas, outro Judas, o Judas que foi irmão de Tiago. Ele escreveu a sua epístola, e nessa epístola ele diz que nós temos que batalhar pela fé comum. Ele usa esse termo, a fé comum entregue aos santos. Essa fé comum é uma fé partilhada por todos os que creram. É comum porque todos os que creram têm ela em comum. Ele é uma coisa que é comum para eles. Ou seja, se eu sou cristão, isso vai ser evidenciado em mim. Se eu não sou um cristão, esses itens não vão estar sendo vividos na minha pessoa. E por isso que João, né, Antônio, ele fala na sua primeira epístola que aquele que diz que o conheceu deve também andar como ele andou. E a igreja, Daniel, de manhã nós falamos como eram as suas reuniões. Inclusive, que uma vez que tem esses princípios, que alguém se torna o corpo de Cristo, Sim. E sendo o corpo de Cristo, ele está encabeçado em Cristo. É verdade. Existe então um princípio para se viver. Uhum. Porque anteriormente ele tinha uma direção, então ele se converte. Certeza, nós vemos que havia essa direção, e vemos também, né, Antônio, que além dele se converter, ele não pode agora viver uma vida tradicional como ele vivia daquela forma. Porque, por exemplo, quando os cristãos se convertiam ali em Jerusalém, eles eram judeus. Eles tinham o hábito de estar todos os dias no templo, ali adorando a Deus, de acordo com as leis. Mas agora, ele se tornou cristão, ele não é judeu. Se ele não é um judeu, ele fazia parte das nações, daqueles povos ali que estavam ao redor dos judeus. Mas agora ele também não faz parte dessas nações, ele não é nem dos judeus e nem das nações aos olhos de Deus. Ele é um seguidor de Cristo. De acordo com o que você está falando, Daniel, e a Bíblia, na verdade, Sim. fala, há três classes de pessoas hoje. Há três classes de pessoas. A Bíblia divide em três classes de pessoas. Seria bom nós até lermos esse versículo aqui em 1 Coríntios, no capítulo, vamos olhar aqui, na primeira epístola de Paulo, porque Deus dá essa divisão. Eu não posso achar que eu, como cristão, eu vou viver uma vida como eu vivia quando eu fazia parte comum da sociedade. A sociedade tem um estilo de vida. E aqueles que receberam a lei de Deus, o povo judeu, eles também têm a sua legislação e estilo de vida. Deus, na palavra dele, na sua palavra, ele divide toda a humanidade em três categorias de pessoas. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos olhar aqui, versículo 32. Você que tiver a Bíblia em casa pode
Lê conosco aqui. Olha só que interessante, Antônio. Como que Deus divide. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios. Essa palavra gentios vem do latim, e ela significa gentes, ou povos, nações, ou as nações que não são judeus. Todos não judeus. Todos né? os que não são judeus estão dentro do povo gentil. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco, porque é o mais importante, para a igreja de Deus. Judeus, gentios e igreja de Essa Deus. aplicação também é interessante, né? Essa letrinha, né? Para a igreja de Deus, né? Sim. Para a igreja de Deus. Então nós aqui Paulo deixa claro que a igreja ela não é minha, Isso. ela é de Deus. Não foi Paulo que fundou a igreja. Não foi Paulo que foi aquele Tem até muitas pessoas que diz, né? Quando que surgiu a sua igreja, né? Quem fundou a sua igreja, né? Quem foi o fundador da sua igreja? Quem foi o né? fundador da sua igreja, né? Mas nós vemos que o fundador da igreja é o próprio Senhor Jesus. O próprio Deus. Né? Né? É o próprio Deus. Quando que começou a igreja? Né? Começou quando Cristo Jesus, ele morreu ali na cruz. Ela foi gerada, né, Daniel? Ela foi gerada. A Bíblia fala daquela alegoria de Adão e Eva. Alegoria é aquele falar com comparação, né? Comparando uma coisa com outra. Então, Paulo diz que é uma alegoria aquilo ali. E ele fala, Antônio, que Adão, para gerar Eva, teve que dormir um sono. E do lado de Adão, então, saiu a mulher. Né? Você deve conhecer a história. Você que está nos assistindo em casa conhece a história. Agora, a Bíblia fala que Adão não era o principal ali. Ele não era o verdadeiro homem que Deus queria. O verdadeiro homem que Deus, quando criou Adão, ele queria era Cristo. Então, Adão é um tipo de Cristo. E a Eva é um tipo da igreja. É um tipo da igreja. E assim como Adão tem que passar por um sono para que a Eva seja tirada do seu lado, assim também o Senhor Jesus na cruz, né, ele passa por aquele sono, né, Antônio? Para quê? Para que quando o seu lado, João 19, versículo 34, fala que o lado do Senhor Jesus foi ferido e saiu sangue e água. Quando aquele sangue e aquela água, você que está nos assistindo aí, quando aquele sangue e aquela água saíram do lado do Senhor, ali surgiu a Eva do Senhor, a igreja. A igreja, a Eva, né? Então a igreja foi fundada ali. A igreja não tem 200 anos, não é um grupo que foi fundado por um determinado pregador. A igreja não é isso. A igreja são todos os que creem em Cristo. Hoje está muito associada a igreja com determinado, com uma pessoa, né? Uma pessoa a igreja né? E com uma determinada forma de viver ou reunir, né? Tem até um versículo aqui, Daniel, que tinha um outro item aqui, mas está dentro de como vivia, o que Sim. é ela, né? Uhum. E em Mateus 16, versículo 18, você que tem Bíblia, você pode estar olhando isso aí na sua Bíblia. E o versículo 18 mostra quem gerou e de quem ela é. Fala, Sim. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Sim. Então quem edifica a igreja é o Senhor. Amém. Né? Cristo é quem edifica, né? Isso mesmo. E Pedro, na verdade, ele é uma pedrinha, né? Ele é uma pedrinha. Tem o Petros, né? E Petras, né? Petros e Petras, né? Petras é uma rocha, né? E Petros é uma pedrinha. Então quando o Senhor fala, tu és Pedro, e sobre esta rocha, tem pessoas que pensam que Pedro é a rocha. Mas em 1 Coríntios capítulo 3, e isso é muito ensinado, que Pedro é o fundamento da igreja, mas em 1 Coríntios capítulo 3, ali nos diz que ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. Muito bom, hein? Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 11. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Pedro não tem
a vida em si mesmo para edificar a igreja. Você citou aí o 1 Coríntios capítulo 3, e até vale a pena, né, nós lermos aqui, vale a pena ver de novo. Vale né? a pena vale ver a de pena novo. Esse ver de novo, versículo vale ler a de pena. novo. 1 Coríntios capítulo 3, até essa questão de quem é a igreja, Paulo trata muito isso aqui, Sim. com respeito à facção, à divisão, Sim. que nos dias da igreja primitiva também ocorreu, né? Com certeza, Alguém né? falando que gostava mais desse, outros gostavam de outro, né? É. E aí Paulo fala assim, 1 Coríntios 3, versículo 4 fala: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, Paulo não queria ser dono da igreja, Sim. e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Porque entre os homens, aquela classificação de judeus, gentios e a igreja, na igreja, o dono, a rocha principal, o fundamento, e o Senhor é Cristo. Sim. Agora, de acordo com o princípio humano, Daniel, como os homens vivem, então entre os homens há líderes e há pessoas que se tornam dono. Mas a igreja não, a igreja, o dono dela, o Senhor, é o próprio Cristo, né? Por isso que Paulo está falando aí. Então só tem um fundamento, e aí não se pode andar de acordo com a teoria e o pensamento humano. Então isso também quer dizer uma coisa: na igreja não tem posição. Não existe posição quando ela se reúne e na sua forma de viver. Eu vou dar um exemplo. Se o Antônio é um advogado e eu sou um lixeiro, na sociedade eu sou lixeiro, na sociedade o Antônio é um advogado, mas na igreja o Antônio é membro de Cristo e eu sou membro de Cristo. O Antônio tem a mesma honra e eu tenho a mesma honra. O Antônio tem honra e eu tenho a mesma honra. Mas o Antônio é advogado. Mas ele é advogado na sociedade. Se ele é um general, é general no quartel. Ele é general no quartel. Na igreja ele tem a mesma posição dos outros irmãos. E como você vê, quão terrível que é quando distorce isso. Porque na verdade, aí... essa foi a degradação da igreja, a degradação, né, que aconteceu. Falamos então a igreja ela reunia de forma simples. Nós falamos de manhã dos fundamentos da fé, aqueles 7 itens. Os cristãos guardavam aquilo. E eles se reuniam daquela forma, e nós vemos por alguns versículos do Novo Testamento, como por exemplo na carta de Paulo a Filemão, que a igreja reunia em casas. Esse versículo acho que vale até a pena ler ele, Daniel, é Filemão. Nosso tempo é curto aqui, nós vamos aproveitar para ler rapidamente, né? Já estamos quase no final do programa, mas Filemão, né, versículo 3, o versículo 1 e 2 fala assim: sim. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e ao irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Olha como que Paulo trata o Filemão, sim, alguém que cooperava com ele. Sim. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Mas como que a igreja está dentro da casa? Se a igreja é o prédio, não tem como ela estar dentro da casa, né? Porque a igreja são pessoas, né? Então a igreja anda, fala. A igreja anda, a igreja fala. E a igreja é orgânico, né? Não é uma organização, é um organismo. Daniel, é vivo. Eu sei que não vai dar tempo aqui, nós temos aqui de resto aqui 8 minutos ainda para nós fecharmos aqui, sim, o tema de hoje. Essa degradação que ocorreu, a questão da posição na igreja, sim, a questão da divisão, dar nome, dar títulos, né? Isso aí ocorreu, méritos, né? Isso ocorreu, o início disso aí foi com Constantino no ano 300. Isso na verdade começou, a semente disso começou no final do 1º século, né? Porque a questão é o seguinte, Antônio, se você tem um edifício, você mexe nas colunas, você vai mexer no edifício inteiro. Você comprometeu a estrutura. Comprometeu, né? A estrutura do edifício, você comprometeu o edifício inteiro. Então, quando começou-se a mexer naqueles 7 itens da fé comum que nós falamos de manhã, alguns começaram a querer colocar pensamento humano dentro do que Deus havia revelado. Então aí surgiu várias heresias. Para você, eu vou indicar para você, né, nós aqui que estamos aqui no programa, nós queremos que você saiba a verdade. Nós não queremos aqui ficar
falando de coisas e ficar ocultando coisas, não. Política, né? Política aqui, querer só fazer bonito. Então nós queremos que você, né, Antônio, que as pessoas saibam a verdade. Você pode adquirir um livro chamado A Ortodoxia da Igreja, né, publicado pela editora Árvore da Vida. Você vai encontrar em alguns bucafés, se você for. Também tem um outro livro muito bom, clássico. Esse livro tem 1700 anos, é quase tão velho como o Novo Testamento. E ele se chama História Eclesiástica, ou História da Igreja de Eusébio de Cesareia. E você vai ver como que as heresias entrou. Como que aquelas heresias entraram, como que elas danificaram os cristãos. Então surgiu os chamados gnósticos, os chamados docetas, os chamados arianos, e comprometeram a fé dos cristãos. Quando você compromete a fé dos cristãos, aí os pensamentos humanos começam a entrar. Então os helenitas, né? Começaram os helenismos. Na Bíblia também, né? Então uns falavam, por exemplo, que Jesus era Deus, mas não era homem. Que Jesus apareceu aqui como um fantasma materializado porque a carne é má e Deus não pode se fazer carne. Só que se você diz que ele não pode se fazer carne, você nega que ele pode morrer na cruz. Se você nega que ele pode morrer na cruz, você nega que você pode ser salvo. Se você nega que você pode ser salvo, você não tem vida eterna. Se você não tem vida eterna, então o Antônio não é meu irmão. O Antônio não é meu irmão porque eu não tenho a vida que o Antônio tem. Além de outras coisas também, como assim, só faz parte da igreja se observar determinados costumes. E aí que começou a entrar essa questão. É aí que começou a entrar. Porque aí eu vou passar a ver o quê? Se o Antônio não é meu irmão, eu estou acima dele, eu estou abaixo dele. Então o Antônio tem que andar de acordo com as regras que eu coloco. Para que ele seja parte da igreja, mas do grupo que eu criei. Foi assim que começou a degradação. Daniel, nós vamos ter que voltar num outro programa. Outro programa para poder falar. Para nós mesmo falarmos um pouco sobre até o próprio Constantino, né? Sim. Agora o auge, né? Porque como você falou, foi na época de Constantino, que nós vamos falar em outro programa. Na verdade, em Constantino foi fundamentado o primeiro templo cristão. O primeiro templo cristão e os dogmas, de forma dogmática, os dogmas humanos entraram para dentro da igreja, políticos também entraram. Isso é representado pela igreja em Apocalipse, na igreja de Pérgamo, que quer dizer casamento. E a segunda, Torre Alta, Tiatira, né? Que foi iniciado por Constantino. Sim, né? Começou. E os cristãos, de acordo com a Bíblia, eles se reuniam em casas, tinha tudo em comum, era um viver orgânico, né? E é isso que nós queremos praticar hoje com todos, né, Antônio? E é por isso que nós falamos do Bucafé e queremos que você possa viver essa vida cristã de forma simples e verdadeira. E mostrando aonde aconteceu o desvio, a fim de que você possa estar claro de todas as coisas. Graças ao Senhor. Lembrando que o viver cristão é um viver orgânico, onde nós podemos fazer a nossa oração em casa. Atos 16 mostra a igreja em Filipos, que começou na beira de um rio. Eles saíram fora da porta da cidade num sábado e encontrou um lugar que parecia ser um lugar de oração. E ali aglomeraram, reuniram algumas mulheres e as pessoas que estavam ali. A igreja na cidade de Filipe, a igreja que estava ou está em Filipos, começou na beira de um rio. Então a vida de Deus é muito simples, é muito clara, é muito simples você ser um cristão, ser um filho de Deus, ter comunhão com Deus, fazer a sua oração. Você só precisa crer. E Deus, o Senhor, está acessível a todos os homens, aonde quer que seja. Mesmo que você está impossibilitado de ir até um templo, a um lugar para reunir. Se você pode, vá até o templo, ter comunhão com os demais cristãos. Então, mas a minha comunhão, na verdade, ela não se dá dentro do templo. Eu não posso ser aquele cristão que só tem comunhão com Deus no templo. Nós precisamos ter e aprender a ter comunhão com o Senhor em todo lugar. É o que Paulo chama de ter comunhão com todos aqueles que creem no nome do Senhor em todo lugar. Amém. Daniel, nós vamos orar, né, para que as pessoas que nos assistiu, você que está nos assistindo, se você, como o Daniel falou, ele falou da história da igreja, recomendou alguns livros aqui. Então, você pode adquirir alguns livros. Nós precisamos. Está claro. Nós não podemos professar fé
né? Em algo que eu não sei do que se trata, ou eu não estou claro. Né? Porque a nossa vida cristã, ela vai determinar o nosso futuro eterno, Daniel. Nosso futuro eterno. É uma coisa que está em jogo, é nosso destino eterno. É o nosso destino eterno. Então nós podemos estar claros. Graças ao Senhor. Então, essa oração, as pessoas que estão nos ouvindo podem repetir e até fazermos uma oração, Daniel, voltado na questão do Senhor abrir o nosso entendimento para compreender a vontade dele. Você pode repetir, você que está em casa, conforme nós oramos aqui, tá bom? Senhor Jesus, amém. Muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Senhor, me ajuda no meu entendimento a compreender a tua vontade. Abre, Senhor, meu coração. Senhor Jesus, abre a minha visão para que eu possa receber a tua palavra de forma pura e simples. Obrigado porque o Senhor me ama. Amém. Ajuda-me a te conhecer. Ajuda-me a trilhar os seus passos. Amém. Obrigado pela vida eterna. Eu creio no teu nome e te confesso como meu Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Muito obrigado de ter ficado conosco aí, né? Já está na hora de dormir, você ficou conosco aí, desfrutando um pouco da porção da palavra de Deus. Sim. Que Jesus possa abençoar você e sua família, possa dar muita saúde para vocês, alegria, paz para todos os seus familiares. Sim. Daniel, muito obrigado por ter participado conosco em mais um programa Vida para Todos. Muito obrigado, eu digo a todos também. Para mim foi uma satisfação, Antônio. E se Deus permitir, em um próximo programa estaremos aqui de volta com a graça de Deus. Fiquem com Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Até o próximo programa Vida para Todos. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance